A maioria das pessoas vive com uma corrente invisível na cabeça. Ela não está na sua conta bancária, não está na sua casa, não aparece no seu currículo. Está na sua mente. E é essa corrente, feita de pensamentos repetidos, crenças aceitadas e palavras não examinadas, que prende promessas, bloqueia portas e repete padrões de escassez geração após geração. Hoje eu vou revelar o segredo oculto que potencializa sua mente. Um segredo que está à vista, mas que quase ninguém foi ensinado a usar com coragem, disciplina e reverência. Eu sou pastor e treinador, e minha tarefa é simples: apontar o campo de batalha. Você pode estar lutando externamente, com dívidas, relacionamentos, um chamado estagnado. Mas se não vencer a guerra interna, as vitórias que você busca serão temporárias. Não é teoria, é prática espiritual. Se você aceitar apenas uma ideia agora, que seja esta: a mente é um território sagrado. Quem ganha esse território muda a história da própria vida. Olhe para esta cena. Um cachorro solto correndo pela rua. Ele segue qualquer odor, qualquer barulho, qualquer impulso. Ele não tem coleira. Assim, é a mente não disciplinada. Reage, persegue, se distrai, se contamina. E o resultado? Decisões tomadas por impulso. Palavras ditas que ferem. Oportunidades ignoradas por falta de foco. Fé que morre no primeiro teste. É uma vida de reação, não de criação. Essa imagem é chocante porque nos mostra uma verdade simples e desconfortável. Grande parte do que você chama de realidade é apenas hábito mental. Pensamentos repetidos reorganizam seu mundo interior. E o mundo interior recolore tudo o que você toca. Finanças, saúde emocional, desempenho no ministério ou no negócio, intimidade com Deus. Quando você entende isso, começa a entender por que esforços sinceros e orações repetidas não produzem fruto consistente. Não basta orar de vez em quando. É preciso assumir o comando da mente. Se esta palavra já começou a mexer com você, fique comigo. Se você quer receber mais ativações práticas como esta, ferramentas, exercícios e orações que vão treinar sua mente para governar seu destino, inscreva-se agora no canal. Não é uma formalidade, é uma postagem estratégica. Quem se dispõe a aprender e a praticar precisa de disciplina digital também. Toque em inscrever-se e volte para esta mensagem quantas vezes for necessário. Agora, vamos fundamentar. Não estou falando de psicologia secular nem de autoajuda vazia. A Bíblia mesma nos dá o mapa para essa guerra interna. Em 2 Coríntios 10.5, Paulo nos chama a levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso não é um slogan inspirador, é um mandamento operacional. Um pensamento lançado, repetido, nutrido, produz palavras. Palavras tornam-se comportamento. Comportamento constrói destino. Paulo não está apenas descrevendo uma experiência, ele está apontando a técnica de batalha. Captura, avaliação, transformação. Provérbios 23:7 diz que, como imagina em sua alma, assim é. Essa frase é um alerta e uma promessa. Ela nos lembra que a imaginação tem um papel direto na formação do que viveremos. A mente humana funciona como uma fábrica de realidade em parceria com Deus. Deus fala, nós imaginamos, nós falamos, nós agimos. E quando nossas imagens internas estão corrompidas por medo, pobreza e identidade negativa, o que sai da fábrica é subproduto, impotência, ansiedade, escolhas derrotadas. Provérbios 4:23 manda guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração é vigiar a porta de entrada dos pensamentos. É colocar um sentinela na mente que cheque mensagens, rejeite ordens hostis e mantenha em operação apenas o que edifica. Você não é responsável por cada pensamento que aparece. Você é responsável por não acolher todos eles como se fossem mandatos. Essa distinção é crucial para evitar culpa e para colocar a disciplina no lugar certo. Na decisão, não na culpa. Vejamos ilustrações bíblicas que tornam isso tangível. Jó, por exemplo, foi testado em tudo. Seus pensamentos passaram por uma usina de dor.
Ele teve que escolher, momento a momento, onde ancorar sua mente. A vitória de Jó não veio por ignorar a dor, mas por resistir ao roubo de identidade que a dor tentava promover. Salomão, em Provérbios, é quase um manual prático de como o pensamento governa o caminho do homem. E quando Jesus disse a Pedro para vinde, e Pedro andou sobre as águas, a cena não é um espetáculo místico isolado, é um ensino sobre foco. Enquanto Pedro olhou para Jesus, andou. Quando olhou para o vento, afundou. Pedro não caiu por falta de fé intelectual, caiu por deslocamento de atenção. Isso nos leva a uma primeira conclusão prática. Cada pensamento é potencialmente uma oração não intencional. Se você alimenta medo, desesperança, murmuração, está orando, só que está orando sem intenção e sem aliança. Paulo nos ensina a levar pensamento à obediência. Isso envolve 3 ações concretas: captura, avaliação e substituição. Capture o pensamento, avalie se ele honra a verdade de Deus, substitua por declaração alinhada com o que é real em Cristo. Isso é disciplina mental cristã, não misticismo. Mas como a mente processa? Aqui entra a mecânica que você precisa conhecer sem cair em simplificações pseudocientíficas. A imaginação é uma ferramenta poderosa. A neurociência secular fala do sistema ativador reticular, aquele filtro que decide o que sua atenção nota. Em termos simples, aquilo que você treina seu cérebro a buscar, ele passa a achar com mais frequência. É por isso que quando você se dá conta de algo, uma palavra, um carro, um problema, você passa a vê-lo em todo lugar. Não é coincidência, é sistema. Deus nos deu imaginação e ela funciona em parceria com essa maquinaria. Se você a usa sob direção, ela vai trabalhar a seu favor. Em paralelo, temos a força da palavra. Jesus usou a palavra para criar, para transformar, para confrontar o mal. Em Marcos 11:23, ele disse que, se alguém disser a uma montanha que se mova sem vacilar em seu coração, acontecerá. Essa passagem tem sido objeto de abusos, eu sei. Não é uma fórmula mágica que substitui ação, arrependimento ou conselho pastoral. Mas é um princípio. A palavra do crente tem autoridade quando está alinhada com a vontade de Deus e com a verdade que a palavra revela. Declarar não é manipular Deus, é alinhar a sua fé com a palavra. Ao dizer eu sou, seguido de uma verdade acreditada, você começa a recondicionar o subconsciente para aceitar aquele novo programa de identidade. Cuidado! Quando eu falo em decretar, não falo de um ato de soberba. Decretar é declarar a verdade bíblica sobre quem você é e sobre o que Deus prometeu, com a submissão devida. É uma prática de fé que acompanha a ação. Tiago 2 nos lembra: fé sem obras é morta. Não adianta declarar uma identidade e não entrar em ação prática que corresponderia àquela identidade. Declarar sem agir é teatro. Agir sem declarar é esforço humano sem sustento espiritual. Os dois se encontram no campo de poder. Permita que eu diga com clareza: não quero que você internalize uma teologia da prosperidade simplista. Deus não é caixa de presentes. Ele é Senhor. O que proponho é que você aprenda a operar como um filho que conhece sua herança e que por isso age com responsabilidade. Identidade e obediência caminham juntas. Existe ainda um perigo real: a autossabotagem. Pensamentos autodepreciativos e narrativas de vítima tornaram-se um vírus na cultura cristã. Não dá. Eu tentei e não aconteceu. Não sou daquela turma. Esses são padrões programados. Eles não surgiram do nada. São histórias repetidas, ambientalmente reforçadas, muitas vezes pelas vozes que nos cercam. Por isso a vigilância não é opcional. Se você permite que seu ambiente abasteça sua cabeça com mensagens derrotistas, você estará sempre reconstruindo a mesma prisão. E aqui entra o segredo oculto em sua dimensão prática. A união de 3 elementos: imaginação dirigida, palavra declarada e ação persistente, formam um motor criativo. Não um motor que garante resultados mecânicos, mas um motor que coloca você na rota da manifestação conforme a vontade de Deus. Imagine, declare,
haja. Repita. Ajuste. Persevere. Vamos dissecar cada parte brevemente, porque conhecimento sem técnica é ideia vaga. Imaginação dirigida. Não deixe a imaginação correr solta. Treine-a. Quando algo chega à sua mente, decida: alimento ou janela. Se é alimento, fortalece medo, culpa, inveja. Rejeite. Se é janela para a visão, alimente. Treine imagens específicas. Como seria sua vida com a paz de Deus, com abundância para servir, com saúde para cumprir seu chamado? Visualização não é escapismo, é direção, palavra declarada. Escolha frases que combinem verdade bíblica e realidade presente. Evite jargões que prometem garantia e prefira confissões que firmem identidade. Algumas frases que servem de exemplo. Eu tenho a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. A partir de hoje, a provisão aparece para cumprir o propósito de Deus em minha vida. Eu recuso o medo e abraço a coragem que Deus me dá. Declare com reverência. Se for orar, dirija-se ao Senhor. Pai, nos ajude a alinhar nossa fala com a sua verdade. Se for profetizar, diga como comunidade de fé. Nós decretamos em nome de Jesus que esta porta se abre segundo a vontade do Pai. Em tudo, mantenha a distinção. Oração é súplica e adoração. Decreto é afirmação de fé proclamada. Ação persistente. A fé sem obras não se sustenta. Pedro saiu do barco porque obedeceu à ordem de Jesus. Ele teve que mover o pé para fora do conforto. Você também terá que agir. Arrisque com cuidado, consulte mentores, planeje, trabalhe. A ação é o teste da sinceridade da sua declaração. Não é legalismo, é fruto. Agora, um alerta pastoral. Nem tudo que parece não fé é produto de falso ensino. Há feridas profundas, trauma, depressão, enfermidade, que requerem cuidado profissional. Se seus pensamentos são pragas que descem de experiências traumáticas, procure ajuda especializada enquanto pratica disciplina espiritual. Não estou pedindo que você substitua a terapia por oração. Estou pedindo que você junte as forças. Discernimento pastoral é vital. Há também o elemento do tempo. Daniel não obteve resposta instantânea. Ele experimentou batalha durante dias antes da manifestação. Daniel 10. Josué e os israelitas marcharam ao redor da muralha por dias antes que ela caísse. Persistência é parte do processo. Não transforme o padrão bíblico de demora para testar a fé em desculpa para procrastinação. Tampouco transforme demora em razão para desistir. A demora testa a profundidade do seu compromisso e refina sua obediência. Antes de avançarmos para as ferramentas práticas, quero que você sinta o peso dessa realidade. O inimigo prefere que você viva distraído. Ele quer que você aceite passivamente pensamentos que corroem sua fé. Ele prefere que você fale por hábito e não por convicção. Ele prefere que você tenha um plano B. O plano B é a regra do medo. Quando você mantém um plano B, você já declarou à sua alma que não confia completamente no que está declarando. Você dividiu sua mente. Jesus chamou-nos à totalidade. Eliseu deixou o plano B para seguir o chamado. Em atos de entrega radical, você não ignora a prudência. Você elimina a fuga que corrói o compromisso. E aqui nasce a primeira prática transformadora que vamos trabalhar nos próximos blocos. Vigilância mental com captura imediata. Não é apenas pensar positivo. É treinar um radar interno que identifica pensamentos hostis, rotula-os e os substitui. Como num sistema militar de defesa, a proteção começa pela detecção. Você precisa de 3 procedimentos claros. 1. Nomear o pensamento. Isso é medo, isso é comparação, isso é culpa. 2. Avaliá-lo à luz da Escritura. Isso honra a verdade de Deus. 3. Substituí-lo por uma declaração alinhada com a palavra e um ato prático correspondente. Esse procedimento não é mágico, mas é sistemático. Ele requer repetição até que o novo hábito ocupe o espaço do antigo. É aí que entra a repetição. Josué 1:8. Fala sobre meditar na lei dia e noite.
A meditação bíblica não é acadêmica. É repetição que molda o subconsciente para obedecer. Use pequenas confissões. Grave-as. Leia-as em voz alta. Escreva-as. Uma palavra sobre ambiente. O que você consome alimenta a fábrica mental. Notícias, conversas tóxicas, música que glorifica a desesperança, tudo isso é combustível para a corrente que prende. Considere seu tempo como um recurso sagrado. Assim como um general escolhe suas batalhas, escolha suas entradas. Tenha rotinas de leitura bíblica, música que eleve, comunhão que exorte. A comunidade é o multiplicador de força. Mateus 18:20. Nos lembra que onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, ali ele está. Mastermind cristão existe e funciona. Quando mentes alinhadas com Deus entram em pacto, a pressão que cada uma enfrenta é reduzida e a criatividade aumenta. Nesse ponto, você pode estar se perguntando: ok, como começo, de forma prática, amanhã? Vou dar 3 passos iniciais que podem ser implementados já. 1. Pela manhã, antes do telefone, faça 3 declarações curtas e bíblicas sobre sua identidade e propósito. Use frases curtas que você pode lembrar em momentos de tensão. 2. Ao longo do dia, pratique a captura. Toda vez que perceber um pensamento derrotista, nomeie e substitua. Faça isso pelo menos 5 vezes por dia até que vire hábito. 3. À noite, escreva 3 evidências do dia em que Deus trabalhou. Pequenas coisas contam. Isso alimenta a gratidão que selará a confiança. A gratidão é o selo da certeza. Filipenses 4:6 nos instrui a apresentar nossas súplicas a Deus com ação de graças. A gratidão antecipada não manipula Deus. Ela alinha o seu coração à expectativa de que ele age. Lázaro é um exemplo extremo. Deus trouxe à luz aquilo que parecia impossível, mas a fé que espera é a fé que agradece antes do ver. Isso não é negar realidade, é reconhecer soberania. Antes de seguirmos mais profundo, farei uma pausa e direi uma breve oração. Senhor, reconhecemos que a mente é um campo de batalha. Pedimos discernimento para identificar pensamentos que não vêm de Ti e coragem para substituí-los por verdades Tuas. Dá-nos a disciplina para repetir o que é bom e a humildade para buscar ajuda quando necessário. Que nossas palavras provoquem vida e que nossas ações confirmem a fé. Em nome de Jesus. Amém. Estamos entrando no ponto onde muitos perdem o fôlego, a implementação. Conhecimento sem prática é vaidade, prática sem ancoragem é instabilidade. Ainda há perguntas a resolver. Como transformar imagens internas em ações concretas? Como articular declarações que não ferem a teologia, mas que exercem autoridade? Como lidar com dúvidas persistentes e com amigos que ridicularizam essa disciplina? Como estruturar um grupo de responsabilidade para manter a prática? Essas perguntas são legítimas e serão respondidas com passos táticos e exemplos reais. Quero que você sinta a tensão entre 2 imagens. De um lado, o cachorro sem coleira reagindo. Do outro, um batalhão com radar, disciplina e ordens claras, marchando para conquistar território. A transformação passa por escolher do que você quer fazer parte. A decisão não é neutra. Manter-se em cima do muro é escolher a metade da colheita que sempre frustra. Antes de fechar esta sessão, há uma sombra a ser enfrentada: o orgulho espiritual. Muitas práticas no meio cristão são usadas para exibir autoridade espiritual, e não para edificação. Nossa intenção deve ser sempre corrigida pela humildade. Deus resiste aos soberbos, segundo Tiago. Autoridade verbal, portanto, precisa vir acompanhada de atitude de serviço. Quando você decreta, faça-o com coração submisso, seja conforme a tua vontade, Pai. Não, faça a minha vontade obedecer. A diferença teológica é profunda e evita que nossa prática se transforme em manipulação. Nos próximos blocos, vamos mapear a mecânica detalhada da imaginação, como guiar imagens, exercícios práticos de repetição, como criar um hagá bíblico sem cair em formulações vazias, protocolos de decretação, como declarar com submissão e fé,
e um plano de ação concreta para os primeiros 21 dias, baseado em exemplos bíblicos como Daniel e princípios de persistência. Também vou oferecer modelos de comunhão estratégica, como formar um mastermind cristão que não seja cópia do mundo, mas seja enraizado em oração e responsabilidade mútua. Mas antes de avançarmos, eu quero deixar você com um desafio que, se aceito, já começa a operar dentro de você. Por 24 horas, observe seus pensamentos sem julgar. Seja um sentinela. Anote 5 pensamentos recorrentes que o derrubam durante o dia. Não busque uma solução instantânea. Apenas observe e registre. Amanhã vamos trabalhar cada um desses 5 pensamentos com técnicas específicas para captura e substituição. Essa observação é a matéria-prima da mudança. E um aviso final para esta etapa: não minimize o poder das pequenas repetições. A fábrica que produz a sua realidade é alimentada por partículas. Um pensamento aqui, uma palavra ali, uma atitude repetida. Grandes mudanças não começam por grandes gestos. Elas começam pela rotina que você tem coragem de estabelecer quando ninguém está olhando. Estamos apenas começando a abrir o segredo oculto. Há uma profundidade ainda por descer. Práticas de meditação bíblica que moldam o subconsciente, declarações de identidade baseadas nas Escrituras, protocolos de ação para quando a resposta demora, e haverá também uma ativação guiada para que você experimente a mudança de dentro para fora. Mas a guerra exige preparo. Não avance sem patrulhar seu campo mental. Antes de eu revelar as ferramentas e conduzir a primeira ativação, quero que pense: você tem um plano B hoje? Qual é? Se houver um plano B, escreva-o agora. Se estiver disposto, queime simbolicamente essa segurança dividida, não de modo imprudente, mas como gesto de compromisso. O ato de eliminar o plano B é um teste de coragem e fidelidade que revela a profundidade do seu alinhamento. Para alguns, esse gesto será literal. Para outros, será uma decisão interna. O ponto é claro: sem compromisso, a sua mente continuará partilhada. Agora respire fundo. A batalha está clara e o mapa começa a ser desenhado. Logo adiante vamos detalhar ferramentas práticas que você pode aplicar já. Prepare um caderno. Escolha 3 frases de confissão que tenham raiz bíblica. Reúna um parceiro de responsabilidade, ainda que seja uma única pessoa com quem você possa prestar contas. E, se houver resistência interna, medo, vergonha, dúvida, reconheça, não lute sozinho. O segredo oculto que potencializa sua mente não é uma técnica para enganar Deus ou o mundo. É um caminho de disciplina, palavra e ação, embasado nas Escrituras, temperado pela humildade e impulsionado por perseverança. Se você realmente quer mudar, terá que decidir hoje que não será mais um cachorro sem coleira. Você terá que vestir a coleira da disciplina e marchar como quem tem um destino a cumprir. Atravessamos o diagnóstico e a fundação bíblica. Já começamos a falar da mecânica. No próximo passo, vamos entrar na questão prática da imaginação dirigida. Como desenhar imagens que cooperem com a promessa de Deus e não com o medo que o mundo espalha. Vamos também aprender a formular confissões que não sejam só repetição vazia, mas que mudem seu arquivo interno. Prepare-se. Há um confronto vindo, e é justo o confronto que vai te liberar para viver em novidade de vida. Agora vamos à técnica, a parte operacional. Como desenhar imagens que não nos escravizam, mas que nos alinham com o projeto de Deus. Quero que você imagine a sua mente como uma oficina industrial. Nessa oficina, há uma linha de montagem. Entram peças, pensamentos, passam por máquinas, imaginação e emoção, e saem produtos, palavras e ações. Se a matéria-prima é enferrujada, medo, reclamação, identidade diminuída, o produto será defeituoso. A tarefa é simples, mas exige disciplina. Selecione a matéria-prima, calibre as máquinas e supervisione a saída. Primeiro protocolo: a imagem-alvo. Toda visualização deve ter 3 qualificadores: clareza, emoção e propósito. Clareza: descreva em detalhes o que quer que se manifeste. Não deixe espaço para ambiguidades que a mente encha com dúvidas. Emoção:
A imagem precisa carregar sentimento, não apenas desejo intelectual, mas uma sensação de convicção suave, como já experimentar algo. Propósito: vincule a imagem a um chamado bíblico ou a um fruto para servir. Por exemplo, provisão que permite dar, saúde que permite servir, sabedoria que permite liderar. Visualizar para consumo egoísta é caminho perigoso. Visualizar para cumprir vocação é caminho que honra a Deus. Exercício prático de imaginação dirigida. Faça em silêncio e privacidade. Sente-se com um caderno. Feche os olhos apenas enquanto desenha mentalmente por 60 segundos o cenário desejado. Onde você está? Quem está com você? O que mudou de hoje? Qual é a sensação no corpo? Depois abra os olhos e descreva no papel em, no máximo, 3 frases curtas. Esse processo cria a ponte entre o circuito emocional e o registro racional, deixando a imagem mais real dentro de você. Segundo protocolo, o Hagá bíblico. Josué 1:8 nos ensina sobre a prática repetitiva que molda o interior. Meditar dia e noite. Mas meditar aqui não é devagar. É repetir com intenção. Escolha um versículo que ancore a sua imagem e repita-o 3 vezes pela manhã e 3 vezes à noite, de preferência em voz audível. Um exemplo simples. Se a questão é coragem, use Provérbios 3, 5, 6 ou a frase "Eu tenho a mente de Cristo". 1 Coríntios 2:16. Se for provisão, medite em Mateus 6 ou em declarações de confiança em Deus. A repetição cria trilhas no subconsciente. Trilhas guiam a atenção. Atenção cria percepção. Terceiro protocolo. O decreto responsável. Distinga sempre oração de súplica e declaração de fé. Quando oramos, nos dirigimos ao Pai com humildade. Senhor, acorde em nós o entendimento. Faze-nos andar em Tua verdade. Quando decretamos, proclamamos aquilo que cremos ser a verdade revelada por Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que a minha mente se alinha à mente de Cristo e que pensamentos de medo perdem autoridade sobre mim. A oração suplica e se submete. O decreto profético alinha a fala humana com aquilo que a palavra já diz. Nunca transforme o decreto em ordem para Deus. Transforme-o em proclamação de identidade. Modelo prático de decretação, em comunidade ou privadamente. Faça a declaração em voz firme, curta e bíblica. Exemplo coletivo. Nós decretamos em nome de Jesus que as portas que devem se abrir segundo o propósito do Pai se abram, não por nossa força, mas pela fidelidade do Senhor. Em privado, eu recuso o medo, recebo a coragem que o Senhor me dá. Essas palavras não são fórmulas mágicas, são alinhamentos de fala, coração e ação. Declare para treinar o subconsciente e haja de acordo com o que declarou. Quarto protocolo. O plano de 21 dias. Baseado em Daniel, que enfrentou batalha antes da resposta, proponho um ciclo de 3 semanas para criar nova rotina mental. Aqui está o roteiro sugerido. Aplique com flexibilidade pastoral e responsabilidade pessoal. Dias 1-7. Fundamentos. Manhã. Ao levantar antes do celular, leia o versículo escolhido e declare 3 confissões curtas. Anote um objetivo diário que reflita a ação prática. Durante o dia, execute o protocolo de captura ao menos 5 vezes. Nomear, avaliar, substituir. No fim do dia, escreva 3 evidências da ação de Deus naquele dia. Noite, repita o versículo antes de dormir. Dias 8-14. Intensificação. Acrescente 5 minutos de imaginação dirigida, visualização pela manhã e 5 minutos à noite. Convide um parceiro de responsabilidade para verificar seu progresso 3 vezes nessa semana. Se possível, compartilhe uma pequena vitória com alguém. Na semana média, elimine uma fonte tóxica de informação, um canal de notícias, uma playlist, uma conversa recorrente. Dias 15-21. Consolidação. Registre mudanças. Quantos pensamentos capturados por dia? Quais substituições funcionaram? Planeje um ato concreto que demonstre sua nova fé. Inscrever-se num curso para crescer na vocação, fazer uma ligação que vinha adiando, iniciar um ministério de serviço.
Nas últimas 3 noites, formalize uma declaração escrita de identidade, um parágrafo que descreva quem você é em Cristo e como isso se manifesta no seu dia a dia. Durante todo o período, cuide de si. Durma bem, alimente-se e procure aconselhamento pastoral quando surgir dor muito profunda. Se houver sinais de transtorno mental, combinem oração com acompanhamento profissional. 5º protocolo: vigilância ambiental. Se a sua oficina recebe matéria-prima tóxica diariamente, os protocolos internos não resistirão. Faça um inventário de entradas, redes sociais, conversas, músicas, programas de TV, livros. Defina limites. Não é isolamento, é estratégia. Escolha 2 blocos diários sem mídia para leitura da palavra e silêncio de qualidade. A longa exposição a narrativas derrotistas reprograma o SAR a procurar ruído. A exposição a verdades edificantes reprograma para enxergar oportunidades. 6º protocolo: comunidade estratégica. Mateus 18:20 fala sobre o poder da presença. Um mastermind cristão não é cópia do mundo, é um pacto de oração, responsabilidade e ação. Estruture seu grupo assim: 3, 6 pessoas, compromisso semanal de 30 a 45 minutos, regra de confidencialidade. Metade do tempo em oração e confissão de metas, metade em prestação de contas e aconselhamento prático. Um grupo bem feito acelera mudanças porque reduz o custo emocional de arriscar e amplia recursos, ideias, conexões, exortação amorosa. 7º protocolo: eliminar o plano B com sabedoria. Não se trata de imprudência financeira ou de abandono de responsabilidade. Eliseu queimou as vestes de um passado para mostrar entrega. Muitos na Bíblia realizaram gestos simbólicos que marcaram decisão. Seu ato pode ser escrever tudo o que representa o plano B e queimar em símbolo. Pode ser excluir um cartão de crédito que fomenta medo. Pode ser fechar um projeto que só servia ao conforto. A ideia é declarar internamente que você vai honrar a palavra que declarou. Isso cria coerência entre o falar e o agir. Agora vou oferecer modelos de confissão para memorizar. Escolha 2 ou 3 e repita diariamente. Lembre-se de enraizá-las nas Escrituras e de não transformar em chavões vazios. Eu tenho a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Não temo, porque o Senhor é minha luz e salvação. Inspiração em Salmos. A partir de hoje, ando na provisão que me capacita para servir ao reino. Aliança de propósito. Eu recuso o medo e aceito a coragem que o Senhor concede. São frases curtas, repetíveis, e que juntam identidade com propósito. Se soar estranho no começo, persista. A estrutura neurológica responde à repetição. Chegou a hora da ativação guiada. Leia este trecho com reverência em um lugar privado. Se preferir, faça em voz baixa ou escreva. A ativação tem 3 etapas: preparação, visualização e declaração seguida de ação imediata. Preparação. Encontre um lugar onde você não será interrompido. Sente-se com a coluna ereta. Feche os olhos por instantes. Reconheça que você está entrando em uma prática de fé. Se for orar antes, diga: Pai, prepara meu coração para ouvir e obedecer. Essa é uma oração de submissão, não uma ordem a Deus. Visualização. Imagine uma luz entrando no topo da sua cabeça. Essa luz é a presença de Cristo, que ilumina e purifica. Visualize essa luz descendo pelo cérebro, clareando áreas de medo, aquecendo áreas de decisão, reparando fissuras de identidade. Em cada sessão que a luz passa, repita mentalmente uma frase bíblica curta. Minha mente é guardada. Provérbios 4:23. Eu tenho a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Permaneça nessa imagem por 60 a 120 segundos. Não force imagens. Permita que algo mude internamente. Declaração. Em voz audível, diga 3 declarações escolhidas, ou as sugeridas acima. Por exemplo, eu recuso o medo, eu recebo a coragem que o Senhor me dá. Eu tenho a mente de Cristo. As obras que provam minha fé começam hoje. Se estiver com um parceiro, façam a declaração juntos, terminando por em nome de Jesus. Depois da declaração,
Faça um ato concreto imediatamente. Envie uma mensagem que você vinha adiando, escreva um passo prático no seu caderno, faça uma ligação. Ações pequenas testam a fidelidade da sua fala. Importante: a ativação não substitui processo terapêutico quando necessário. Se experiências traumáticas impedem sua capacidade de praticar, peça orientação pastoral e ajuda profissional. Agora voltando às Escrituras para alinhamento teológico. Marcos 11:23. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Nos ensina o potencial da palavra do crente, mas sempre dentro da vontade do Pai e da responsabilidade humana. Não use este versículo para prometer ricos frutos sem santificação. Tiago 2 lembra que a fé se expressa por obras. A palavra que não é seguida de ação fica declarativa e estéril. Daniel 10 mostra o elemento de batalha espiritual ao redor de uma promessa. Nem toda demora é rejeição. Algumas demorás servem para preparação e crescimento. Josué 1:8 ensina a arte da repetição que cria uma mente alinhada com a lei e com a justiça. Provérbios 23:7 lembra do poder formativo da imaginação. Use essas passagens como pilares, não como atalhos. Permita algumas respostas a objeções previsíveis. E se eu falhar? Todo avanço inclui tropeços. A disciplina não é perfeição imediata, é persistência. E se eu estiver apenas enganando a mim mesmo? Se a prática não produzir mudanças externas, examine sua coerência. Suas ações correspondem às palavras? Está em comunhão? Procure conselhos. E se eu desejar resultados materiais e ninguém responde? Avalie motivações e alinhe-as ao reino. A disciplina mental que só visa ganho pessoal costuma produzir vazios. A que visa serviço produz frutificação duradoura. Quero contar uma curta ilustração para concretizar. Imagine Clara, líder de um ministério pequeno, presa em dívida e medo. Ela praticou a captura de pensamentos, escolheu Provérbios 3 como Hagá, juntou-se a 2 parceiros que cobravam ações semanais e em 90 dias não só teve clareza para renegociar dívidas, como também foi convidada a pregar numa conferência que gerou uma doação inesperada. Não foi milagre instantâneo, foi disciplina, exposição coerente e momentos de serviço que abriram portas. A história de Clara mostra o que já repetimos. Imagem, plais, palavra, paz, ação. Comunidade, movimento. Agora, vamos a um protocolo de autoavaliação que você pode usar semanalmente. Responda honestamente as seguintes 4 perguntas e registre no seu caderno. 1. Quantos pensamentos negativos capturei esta semana? Especifique 2 que mais apareceram. 2. Quais ações correspondiam às minhas declarações de fé? 3. Que evidências concretas Deus me deu nesta semana, por menores que sejam? 4. Com quem compartilhei minha caminhada e como esse parceiro contribuiu? Responder essas perguntas cria responsabilidade e indicadores de progresso. Se a resposta a qualquer uma apontar estagnação, ajuste. Mais comunhão, revisão de imagens, intensificação de ações. Voltando ao tema da autoridade verbal e do perigo do orgulho, nunca faça dos seus decretos um instrumento de exibição. Quando o proclamamos, façamos com uma postura de servo. A autoridade cristã se manifesta em amor e obediência. O crente adulto usa a palavra para edificar, nunca para humilhar. Autoridade sem humildade se torna abuso. Essa é a fronteira moral que não podemos ultrapassar. Antes de entrar na oração final e na convocação, uma palavra sobre tempo e perseverança. A expectativa moderna por resultados rápidos é um inimigo sutil. Daniel teve de esperar. Josué marchou. Lázaro ficou 4 dias no túmulo. A Bíblia mostra que a manifestação, muitas vezes, vem depois de um processo. Não confunda demora com reprovação, mas também não use demora como desculpa para a inércia. Persistência exige movimento deliberado, pequenas ações repetidas que a fé sustenta. Agora, a ativação final ligada ao segredo oculto. Leia em voz baixa e, se decidir, fale em voz alta as declarações.
Faça este exercício em um lugar privado. Depois realize um ato prático que simbolize compromisso. Oração de submissão e ordem de fé distinta. Senhor, Pai dos céus, reconhecemos que a mente é campo de batalha. Pedimos que Tu nos dês discernimento para identificar pensamentos que não vêm de Ti e coragem para substituí-los. Abençoa cada intenção de alinhamento ao Teu propósito. Em nome de Jesus, declaramos que nossas palavras estarão a serviço do Teu reino e que nossas ações confirmarão nossa fé. Nós recusamos a passividade e recebemos a disciplina. Nós nos comprometemos a persistir, a procurar ajuda quando necessário e a caminhar em comunidade. Ao mesmo tempo, declaramos, em autoridade espiritual, que pensamentos de medo e limitantes perdem influência sobre nós, que a nossa imaginação se torna ferramenta para o bem, que nossa fala profetiza a identidade conforme a verdade. Em tudo, que seja feita a Tua vontade. Amém. Agora, se você aceitou este caminho e quer declarar publicamente seu compromisso, escreva nos comentários, em caixa alta, a frase que define o seu novo eu. Sugestão: minha mente é meu reino. Esse gesto é simbólico, mas cria um pacto público que ajuda a afirmar a prática. E lembre-se, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Se gostou desta ativação, curta e inscreva-se para acompanhar os próximos passos, práticas de 21 dias, modelos de mastermind e estudos exegéticos que sustentam esta metodologia. Fecho com exortação pastoral. O segredo oculto que potencializa sua mente não é um truque, é entrega diária. Não se renda ao comodismo. Não negue sofrimento, nem substitua a ajuda profissional por slogans espirituais. Una oração com ação, humildade com coragem, identidade profética com serviço fiel. Se você decidir hoje assumir a guarda do seu coração, o resultado não será necessariamente fácil, mas será real e significativo. Avance com fé, com trabalho, com comunhão, e que a graça do Senhor nos capacite a conquistar o território da nossa mente para a glória dele.